Oi gente, meu nome é Victor Vieira, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou estar respondendo uma outra pergunta que me fazem muito, que é: qual é a sensação de eu ter lançado um livro? E assim, eu acho que é uma sensação super legal, super gratificante. Eu acho que todo mundo que tem essa vontade de escrever deve correr atrás de seus sonhos, publicar assim o seu livro. No meu caso eu não consegui patrocínio, quem bancou o livro todo foi meu pai, mas tem várias formas de conseguir patrocínio. Não é esse o tema do vídeo, mas tem várias formas de você conseguir lançar seu livro a custo zero. E assim, há umas 2 semanas atrás eu participei do segundo encontro de escritores de Barbacena e região. Foi uma sensação super legal eu lá no meio deles, né, como escritor também. Então assim, eu acho que se você realmente quer escrever um livro, você deve seguir atrás dos seus sonhos. E agora falando mais especificamente do meu livro, né, como ele surgiu, eu acredito que todo mundo que está aqui saiba, porque eu sempre coloco isso no início dos meus vídeos, né, eu sou arquiteto e urbanista. E durante a minha faculdade, né, no TCC, eu estava totalmente perdido, não tinha a menor ideia do que eu ia fazer. Vieram as minhas orientadoras, elas me ajudaram porque elas falaram assim: faz o TCC1 sobre expansão urbana e os templos religiosos em Barbacena. Então, basicamente, tive que descobrir se a cidade se expandiu em torno dos templos ou se os templos surgiram em demanda da cidade. E a minha hipótese se manteve parcialmente refutada, pois muitas igrejas aqui surgiram em torno dos bairros e vice-versa também ocorreu. O caso, eu já contei isso aqui no vídeo para trás, a matriz aqui da minha cidade, eles escolheram um ponto específico para ela e a cidade se expandiu em torno dela. Então, tem casos e casos, né? Aí depois eu tive que falar sobre o papel da Igreja Católica na colonização do Brasil, tive que falar sobre a inserção de cada religião no solo brasileiro, e são muitas religiões. Tive que falar sobre como que é o atual perfil religioso brasileiro, como que as religiões influenciam na nossa vida, né, os costumes, a sociedade. Depois tive que falar sobre Barbacena, como que a cidade surgiu, como que ela se expandiu, os períodos de expansão. Então foi assim, bem trabalhoso. Tive que trabalhar em cima de mapas, né? Tive que fazer catálogos sobre cada igreja, tive que fazer linha do tempo, então assim, deram umas 230 páginas. Foi praticamente um livro meu TCC1. E aí no meu TCC2 elas vieram com a ideia de lançar este livro aqui, que chama 100 Templos de Barbacena. Eu escolhi, no caso, 100 templos da minha cidade, aqui tem mais de 200 templos, para mostrar a arquitetura e contar um pouco da história deles. E assim, eu amei porque eu sempre tive essa vontade de escrever, lançar um livro, e elas vieram com essa ideia. Elas fizeram uma dedicatória aqui também, dedicatória não, uma apresentação aqui, que eu acho que ficou sensacional. Então, assim, eu tenho que agradecer muito mesmo a Grazi e a Maíra, porque elas me ajudaram muito com esse TCC e com livros. Se não fosse por elas, nada disso teria acontecido. Agradecer também ao meu professor Henrique, que ele me ajudou muito com a parte de diagramação, porque eu tive que fazer esse livro em 2 meses. Eu virei noites, enfim, foi uma loucura. Aí ele me explicou toda a parte gráfica, como fazer um livro, espaçamento, fonte. Ele me ajudou muito também. E assim, tem muitas pessoas que eu gostaria de agradecer, né? Não vai dar tempo de agradecer todo mundo. Eu já agradeci pessoalmente no livro, mas agora eu vou mostrar como que é o livro, né, para vocês verem como que ele ficou. Então aqui é a capa, contracapa, lombada e as orelhas do meu livro. Aqui nessa orelha foi onde os meus professores escreveram, que eu achei que foi muito bom mesmo. Aí aqui no começo do livro eu conto que desde criança eu já gostava de tirar foto de igreja, falo um pouco assim da minha coleção, um pouco sobre mim também. Aí aqui depois eu vou mostrando a arquitetura das igrejas, falando como que começou depois a ruptura com o estilo moderno, e começaram a fazer igrejas de vários estilos, né? Aí eu mostro que é uma igreja barroca, mais tradicional. Depois, assim, as igrejas mais modernas, né? Também mostro igrejas que são padronizadas, tipo a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias e os Testemunhos de Jeová, que geralmente tem os tempos padronizados. Depois eu falo sobre as origens de Barbacena, sobre como que a cidade começou, né? Com a Igreja da Piedade, a igreja antiga que foi implantado atualmente, aí depois a igreja matriz, né, que foi transferida para cá, e resolvi colocar fotos da cidade toda, né, não apenas das regiões centrais, para justamente mostrar como que é a cidade, pois cada igreja situa o bairro dela, como que ele é, as condições socioeconômicas dele, então eu quis trazer fotos de vários pontos da cidade, não apenas das regiões centrais. Aí, como eu dividi as religiões, né, eu dividi elas em 5 principais grupos, em cada grupo deles, subdividido. No primeiro grupo eu quis separar as paróquias das capelas só para facilitar a visualização mesmo, apesar das duas serem pertencentes à Igreja Católica Apostólica Romana. Mapeei todos os templos, né, e aqui eu trago eles todos mapeados,
E aqui do lado uma lista com todo o nome de todos eles aqui no Barbacena. Peguei só zona urbana no caso, não peguei zona rural, pois meu TCC1 foi expansão urbana e os templos, então não peguei zona rural por esse motivo. Depois eu vou mostrando as igrejas de modo geral. Esse aqui é um exemplo de como que e a cada página fica, né? Com a foto da igreja aqui. Aí aqui curiosidades como a origem ou da igreja, ou padroeiro, a história do padroeiro, a história das religiões, como elas foram fundadas, curiosidades de modo geral. Mais sobre a religião em si do que sobre a igreja específica. Aí aqui eu trago a história dela, embaixo da foto, aqui. Aí eu trago a história, trago seção na paisagem, falo do bairro dela, falo dos elementos arquitetônicos, falo do entorno, dessas características todas, de modo geral. Aqui eu dou zoom em 4 ou 5 elementos e vou mostrando eles, com um zoom destacando cada um desses elementos. Aqui eu faço um glossário, porque assim, eu grifei todos os termos técnicos e coloquei nesse glossário, porque eu achei que ficaria mais fácil um glossário lateral do que um glossário no fundo do livro, onde depois eu teria que ficar indo e voltando toda hora. E aqui embaixo as fontes, né, pois são muitas fontes que eu utilizei. Igual eu falei, por exemplo, aqui eu conto a história de Nossa Senhora da Piedade, na Igreja da Piedade. Eu não vou contar a história de Nossa Senhora da Piedade toda, porque nem teria como caber. Então é só um resumo aí, caso a pessoa queira se aprofundar na história de Nossa Senhora da Piedade ou em outra curiosidade, ou mesmo ver assim, a história da igreja de modo geral, tem as fontes aqui. E aqui embaixo uma linha do tempo com as datas aproximadas, né? Algumas igrejas têm fotos antigas minhas e eu só coloquei fotos minhas no livro. Aí aqui eu mostro. Aí aqui a Igreja de Nossa Senhora da Piedade. Aí aqui eu falo um pouco, como eu falei, da história do padroeiro, falo aqui da igreja, como ela surgiu, falo dos componentes arquitetônicos dela, sempre grifando aqui. Aí aqui eu trago algumas imagens dela, como essa voluta, uma imagem do Pietà, que muitas pessoas que moram aqui em Barbacena nunca nem repararam nessa imagem esculpida em pedra que fica em cima da porta, né? Ficou na portada da igreja. E aqui o glossário com os termos que eu trago e as fontes. Uma outra igreja que eu achei bem interessante também é a igreja de Santa Efigênia. Primeiro pelo formato dela, né, dela ter sido construída numa praça, porque os escravos fugiram de uma fazenda e fincaram um cruzeiro no alto do morro. E aí eles construíram a igreja no lugar. Então achei sim, a história dela bem interessante também. Aí aqui atrás eu mostro uma foto dela, de um lado, né, como que ela era. Isso aqui é a vista de trás dela e ela com revestimento Fouguet ainda, antes deles trocarem o revestimento pela pintura. Outra igreja que eu achei bem legal também, a igreja de São Lucas, que ela era uma casa que foi doada pela Ferreira Gomes e eles transformaram em igreja. O que eu acho super legal nela, esse lambrequim que é bem, assim, uma coisa bem difícil de se encontrar nas igrejas atualmente, mesmo em casas é bem difícil e tem esse lambrequim lá, que eu achei muito bonito também. Uma igreja que eu gostei muito de fazer também foi a Igreja Batista. Aí, por exemplo, aqui eu trago onde que a Igreja Batista foi fundada, falo um pouco das crenças dele, falo o número de membros no Brasil, às vezes no mundo também. Falo da origem do nome, né, que Batista vem de batismo no Espírito Santo, né, tem essa relação. E eu gostei muito de fazer essa igreja especificamente, porque se você comparar ela com o templo grego, você vai encontrar muitas semelhanças, porque ela tem uma arquitetura com muitos elementos do estilo neoclássico, né? Você vai achar arquitrave, o entablamento, vai achar aqui o frontão triangular, com as cornises e com a cimalha, vai achar as colunas, né? No caso aqui na ordem toscana. Então, assim, são muito semelhantes com o templo grego, eu achei muito legal fazer ela por conta disso. Aqui a congregação cristã também foi uma igreja que eu achei bem legal de fazer, porque ela tem essa arquitetura padronizada. Então eu pude mostrar que mesmo nos 4 templos aqui da cidade, mesmo eles sendo padronizados, tem pequenas diferenças. Por exemplo, o acabamento dessa igreja é em pastilha, de uma outra em chapisco, outra de tinta normal. Essa aqui tem um arco pleno, já as outras têm um arco ogival, né, no formato das janelas. E como eu falei também, trago aqui a origem da igreja, onde ela surgiu, por quem foi fundada, algumas curiosidades da doutrina. Uma outra igreja que eu achei também muito legal foi a Pirâmide. A Nieta me passou os dados dela, né? Então tenho que agradecer muito ela, porque eu descobri, por exemplo, que a construção foi executada no modelo da miniatura de Quéops, no Egito, uma miniatura dela. E a estrutura da pirâmide foi toda em cimento, sem o uso do ferro para captar as energias magnéticas. Então tem toda uma simbologia por trás.
Tem também fins macho e fêmea, que eu achei bem legal. E aqui as imagens antigas. Porque o que acontece? Muitas igrejas foram mudando com o passar do tempo. Como eu falei, as fotos são minhas, então eu peguei só as fotos minhas. Então, muitas igrejas mudaram, mas eu não pude pôr foto por conta dos direitos autorais, eu preferi não colocar. E assim, uma curiosidade também, porque a gente está em 2023. Um dos motivos de eu não ter conseguido patrocínio foi porque eu estava com pressa de publicar o livro. Porque eu queria publicar ele o mais rápido possível para ele não estar muito desatualizado. Porque tem muitas dessas igrejas, principalmente as igrejas evangélicas, já mudaram de lugar algumas. E eu queria que o livro tivesse o mais atualizado possível na época. Aqui são as referências que eu utilizei. Então, gente, esse foi o meu livro. Eu espero que vocês tenham gostado. E assim, eu acho que minha ideia também foi mostrar que o TCC, que é uma coisa que pode ser super trabalhosa, super chata de se fazer, pode virar, assim, uma coisa que pode mudar a sua vida. No caso, o livro mudou a minha vida. E assim, eu acho que se você correr atrás dos seus sonhos, né, se você tem vontade de escrever um livro, como eu falei, corra atrás dos seus sonhos, que você pode conseguir realizar eles. Eu realizei o meu sonho de publicar um livro, e você também pode, com certeza, se você tem essa vontade. Se você gostou do vídeo, eu peço que você curta, se inscreva e compartilhe o canal, e até o próximo vídeo.